Devidamente preparados, abramos nossas Bíblias para examinarmos aquilo que Deus tem preparado para o nosso viver. Capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 9. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Assim diz a palavra de Deus. Romanos 10, a partir do versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Graças a Deus, que o Senhor use os meus lábios para falar da sua palavra. Meus queridos, como Deus tem nos abençoado por meio da sua palavra, nós estamos diante de uma carta escrita ali no ano 56 depois de Cristo, mais uma carta que está em pleno vigor para a edificação da igreja do Senhor, para fortalecimento da nossa alma. E nesse tocante é importante nos lembrarmos do que diz a carta aos Hebreus no capítulo 12, no capítulo 4, no versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir sentimentos e intenções do coração. Por isso que estamos diante de uma palavra que temos que nos apegar. Ela é viva e faz aquilo que apraz a Deus, ou seja, ela tem um objetivo de fortalecer a nossa alma, nos edificar, fazer uma metanoia. É uma palavra grega que significa transformação de nossa vida. E nós assim devemos estar nos alimentando, porque quando essa palavra ela vem ao nosso coração e nós consideramos o que nela está escrito, nós assim somos transformados por Deus e devemos assim obedecer. Mas note que
existem muitas oponências. Por exemplo, nessa mesma carta, ali no capítulo 1, versículo 16, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Para alguns, o Evangelho é vergonha ou escândalo, quer dizer, pedra de tropeço, armadilha. Mas é bom lembrarmos que o Evangelho é o poder de Deus, revela a verdade da parte de Deus, revela a justiça de Deus. Jesus Cristo é a justiça de Deus para a minha vida, para a tua vida. Muitos agora estão caminhando para a morte, é uma multidão. E nós temos esse privilégio de pregar essa palavra. Mas notemos, queridos, que a palavra de Deus também nos diz que para outros a palavra, o Evangelho é loucura. Primeira carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Note bem o que diz agora: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando a palavra nos instrui que devemos confessar com nossa boca que Jesus Cristo é Senhor, que devemos crer em nossos corações que o próprio Deus ressuscitou a Jesus Cristo, e está escrito, devemos crer, meus irmãos. Note que a palavra crer aqui não é simplesmente um assentimento intelectual, um reconhecimento de nossa mente, mas devemos crer nos sujeitando a Deus. E note que o falar se refere a um falar em público para a glória de Deus. Quando falamos em público que cremos em Deus, estamos dizendo ao mundo quem é nosso Deus e dizendo também que nós cremos nesse Deus e também fazendo isso para a glória de Deus. E a palavra continua sendo proclamada. Deus ressuscitou seu Filho. Ele viveu neste mundo. Ele sofreu humilhação. Ele foi para o matadouro como ovelha muda. Aprove ao Pai moê-lo. E ali ele sofreu açoites, humilhação. Foi pregado na cruz. Carregou sobre o seu corpo as nossas dores. Que pena quando nós esquecemos disso. Aí nossa vida sai do curso. Nossa vida perde a direção. Quando vemos ali Paulo alertando aos Gálatas, eles estavam esquecidos, eles se esqueceram dessa palavra. Paulo vai se admirar, dizendo que como rapidamente eles se desviaram
do verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, vemos também ali na carta aquelas 7 igrejas no livro de Apocalipse. E eu vou repetir já o que eu disse outrora. Aquela igreja em Éfeso, para mim é impressionante. Era uma igreja trabalhadora. No linguajar de hoje, uma igreja ortodoxa, uma igreja que defendia a palavra. Mas o coração estava distante de Deus, meus irmãos. Tenham cuidado com isso. Porque o professar dos lábios deve estar ligado ao seu ser, ao que você tem no seu coração. Por isso que é muito importante nós termos aquele momento a sós com Deus todos os dias. Nós termos aquele momento de devocional para sermos lembrados da verdade do Evangelho. E quando somos confrontados, nós nos aproximamos mais de Deus e fugimos do pecado que desagrada ao nosso Deus. Mas a palavra nos explica no versículo 10 desse capítulo 10 de Romanos: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como é importante o nosso coração estar alinhado à palavra de Deus. E como é importante o nosso viver expressar verdadeiramente o que dizem as Sagradas Escrituras. Existiu um homem que o pai dele era pastor. O avô dele também era pastor. Certo dia chuvoso, ele se dirigiu a uma igreja. Era noite, o pastor titular daquela igreja tinha faltado. Quem pregava era um sapateiro. E a palavra dizia assim, conforme o livro de Isaías: olha para o Senhor e serás salvo. Foi pela palavra que Deus transformou a vida daquele homem. O nome dele? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E esse é o testemunho daquele homem, por meio da palavra. Que bom quando somos arrodeados por pessoas que conhecem o Evangelho e vivem o Evangelho. Isso certamente vai ajudar. Mas em algum momento precisamos tomar essa decisão de viver o Evangelho de Jesus Cristo para a glória de Deus. Mas essa palavra que deve ser crida com o nosso coração, que deve ser vivida, que deve ser professada, ela não nos leva à confusão. Ao contrário, nos leva à libertação. Eu conversava hoje, ministrava ali, mais uma vez, na sala dos idosos e lembrava aos irmãos: quando você falta, faz falta. Mas também quando você falta, você deixa de ser edificado pela palavra. Hoje, mais uma vez, estudávamos sobre ansiedades, inquietudes, e fomos lembrados o que diz ali Mateus, ali naquele Sermão do Monte. Ou disse Jesus por meio de Mateus, quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, ou as demais coisas,
vos serão acrescentadas. Quando nos esquecemos dessa palavra, meus irmãos, permitimos que a ansiedade chegue, talvez a vaidade, ou talvez o desprezo pela palavra, né? Que é algo terrível. O próprio Paulo também fala sobre isso, sobre esse tema, sobre desprezar a palavra de Deus. Quantas pessoas conhecem a palavra, mas desprezam a palavra de Deus? E Paulo vai dizer assim, no capítulo 1, versículo 28, e por desprezarem a palavra de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, pérfidos, sem afeição natural, desobediente aos pais. Mas no final ele encerra assim: sem afeição natural e sem misericórdia. Quando o ser humano ele despreza a palavra de Deus, ele fica insensível. Ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia da dor alheia. Certamente é uma doença terrível. Desprezar a palavra de Deus. Mas essa palavra que nos vem agora de manhã, nos leva justamente para outro caminho. Nos leva para pregarmos a palavra e sermos edificados. E assim teremos uma vida espiritual fortalecida, meus irmãos. Para outros, uma vida espiritual resgatada. O primeiro sentido de nossa vida tem a ver com aquilo que arde nosso ser, nossa alma. Como diz ali o Salmo 42, né? Assim como a coça anseia por água, a minha alma tem sede. Como terra seca, é nossa alma, meu irmão, minha irmã. A nossa alma, se não tiver Jesus, é uma terra seca. É uma folha seca. Ou seja, não tem vigor, não tem vida, não tem direção. Uma folha seca, o vento leva para onde quer. Sem a Bíblia, sem o ensinamento do Senhor, o que será de nós? Se nós que formamos essa igreja, hoje estamos aqui, já são 94 anos. Se nós não estivermos fortalecidos na palavra, em compartilhar dessa palavra, e aqui não é só o pregar do púlpito, mas o pregar no nosso dia a dia. Como será que vamos estar diante de Deus um dia? Será que o objetivo da vida é viver só as coisas materiais? As agendas deste mundo? Na carta a Tiago, ou na carta de Tiago, diz ali que até os demônios creem. Eles só não se sujeitam, mas eles creem. Eles identificavam Jesus quando se deparavam com Jesus. A diferença do cristão é que nós cremos e obedecemos. E nos sujeitamos ao senhorio de Deus, de Jesus Cristo. Essa é a boa nova. Lucas registra ali no capítulo 1, quando o anjo se deparou com os pastores, ele disse: não temais,
Eis que vos trago boas novas de grande alegria. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, Cristo, o Senhor, o Messias, aquele que nos concede vida. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O pão da vida, o nosso pastor, o nosso redentor, aquele que te dá a suficiência. Por isso que, inclusive, nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, porque a nossa suficiência vem de Jesus Cristo, vem do Senhor. Mas a palavra prossegue, dizendo que pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Veja esta palavra. Ele é abundante para com aqueles que recorrem ao Senhor. Por isso que eu não me canso de depender do Senhor e de recitar o Salmo 23. Já fizemos isso hoje ali na sala da boa-idade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparai-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Altíssimo para todo sempre. Amém. Essa palavra é verdadeira, meus irmãos. Muitos desprezam essa palavra. Alguns cristãos talvez não deem o valor que ela merece. Como desperdiçamos tempo, oportunidades, quando não damos o devido valor à palavra de Deus, quando não cremos de todo o nosso coração, quando não buscamos o seu conhecimento, que nos liberta, que nos edifica, que nos faz andar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E também nos lembra que devemos invocar o nome do Senhor. E ele explica por quê. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus queridos, estão caminhando para a morte aqueles que não creem em Jesus. E essa morte é eterna. Existem certamente pessoas, uma multidão, eu creio, de pessoas que estão ali, só esperando os ceifeiros, que somos nós. Os ceifeiros são aqueles que vão levar essa palavra. E a palavra também nos diz: como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E interessante que ele usa uma figura de linguagem aqui chamada Senódeque. E essa palavra nos diz que a parte da ideia do todo, os pés representam aqueles que anunciam boas novas. Essa vida que anuncia boas novas, que gasta seu tempo compartilhando as boas novas, elas alegram o Senhor e têm a aprovação do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela está surtindo efeito, ela está sendo eficaz.
no coração desses tais. Mas essa palavra também nos diz que nem todos obedeceram ao Evangelho. Isaías já dizia, né? Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Às vezes a gente está falando ao cristão, ele não quer ouvir, imagine que mundo nós vivemos. Mas o nosso papel é de atalaia, meu irmão e minha irmã. É buscar a presença de Deus. É aprender a sua palavra. E é compartilhar. Claro, antes que alguém me lembre, é viver, claro, né? Isso aí nem se fala. Esse deve ser, ou essa deve ser a nossa forma de viver. Crendo de todo o coração. Professando nosso Senhor Jesus Cristo. Vivendo essa palavra para a glória de Deus. Essa é a vida de retidão que o Senhor espera de nós. Mas a palavra também nos diz, no versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se alguém estiver triste, pregue a Cristo. Se você estiver triste, leia e peça a Deus para lhe dar a verdadeira compreensão da palavra de Cristo. Se alguém estiver ansioso, inquieto, pregue a palavra de Cristo. Se alguém estiver enfermo, compartilhe da palavra de Cristo, ore por essa pessoa. Se alguém estiver aflito ou desesperado, compartilhe do amor de Jesus Cristo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. O comunicar a palavra faz parte do plano de Deus. Para o mundo, isso é uma loucura. Mas para nós que somos salvos, a palavra do Senhor é poder de Deus em nossas vidas. É pela misericórdia, é pelo amor, é pela palavra que conhecemos que estamos aqui. Meu desejo para você, meu irmão, minha irmã, é que esta palavra, ela encontre um espaço no seu coração e prevaleça. E você chegue à plenitude do conhecimento de Deus. O nosso irmão, querido irmão Elias, estava nos ensinando ali também, né? Dizendo que a plenitude é a abundância. E eu fiquei refletindo, irmão Elias, que Deus quer fazer transbordar o teu coração da sua palavra. Deus quer fazer teu coração transbordar de alegria, de disposição de viver a verdade. E isso não é para a glória de homens, é para a glória de Deus. Para que cada vez mais nós possamos honrar com nossa vida esse Deus que tem tido misericórdia de nós. Que em nossos corações haja a compreensão das verdades celestiais. Como ouvirão, se não houver quem pregue? Mas para pregar, precisamos nos preparar. Que Deus nos ajude a cada vez mais termos a devida preparação e a habilidade que vem do céu. Porque não é por tua inteligência, não é por tua capacidade, não é pelos títulos que tu tem no teu currículo, não é pela tua musculatura, pelo teu biotipo físico. Quem nos concede a verdade é o Senhor, nosso Deus.